Olá, bem-vindos a essa aula de processo penal e hoje vamos tratar do tema da prisão preventiva. Esse tema tem uma importância inquestionável, sobretudo quando uma grande parte da população carcerária, algo em torno de 40% dos presos, se encontra atualmente preso nessa condição. A prisão preventiva é talvez a modalidade mais famosa e mais extrema de prisão cautelar, uma vez que ela não tem prazo para finalizar a sua duração. A prisão preventiva, assim como as medidas cautelares, ela se baseia em dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ou seja, a fumaça do cometimento do delito, ou seja, a aparência de que um delito foi praticado, e o perigo representado aqui pela liberdade do agente, ou pelo menos do suposto agente. Né? Vamos lembrar que a prisão preventiva ela não se confunde com uma prisão penal, uma vez que ela não pode ser considerada uma antecipação de pena. Ela somente se justifica quando está diante dela, quando nós estamos diante de um dos seus requisitos autorizadores e quando estamos diante dos seus dois fundamentos básicos, fumus comissi delicti, periculum libertatis. Daí que é muito comum, quando nós estamos tratando dos jornais e televisões, que nós vimos que o advogado vai apresentar o preso foragido, né, ou vai apresentar uma pessoa foragida, justamente para demonstrar ali a ausência de periculum libertatis e pedir a revogação da preventiva. Essa estratégia é bastante conhecida quando, por exemplo, alguém que se apresenta para responder perante uma delegacia de polícia, para responder a inquérito policial, para responder a processo criminal, faz desaparecer o periculum libertatis em tese e a partir daí pode responder o processo em liberdade. Uma característica da prisão preventiva bastante importante é que a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase do processo. Significa dizer que a prisão preventiva pode ser decretada no momento em que a prisão em flagrante é convertida em preventiva logo na audiência de custódia, quando no curso da investigação criminal, os requisitos autorizadores surgirem e forem invocados por uma das partes ou pela representação do delegado de polícia, valendo dizer que na sua conformação atual após o pacote anticrime, a prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício, por expressa força de lei, como nós vamos ver já já. Então, compreendendo que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer momento, significa que no curso do processo, qualquer comportamento processual ou surgimento mais robusto de um elemento probatório pode ensejar a sua decretação. Daí que ela é uma prisão com um espectro muito amplo, de tal maneira que o pacote anticrime veio trazer uma série de restrições que vão efetivamente questionar a aplicação da prisão preventiva como vinha sendo feita até o final de 2019. É bem verdade que nesse ano de 2020 nós ainda não temos muitos elementos para julgar como a questão da prisão preventiva vai ser tratada, tendo em vista que suas modificações foram bastante profundas na Lei 13.964. Vamos à leitura dos dispositivos legais principais e eu vou fazer alguns comentários importantes a respeito desse instituto. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistido, ou por representação da autoridade policial. Então perceba que a legitimidade para requerer a prisão preventiva pertence das partes, ao querelante, ao assistente ou à autoridade policial através da representação. O artigo 312 vai falar efetivamente dos requisitos da prisão preventiva. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do fato, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, eu preciso do fumus comissi delicti, ou seja, a fumaça do cometimento do delito, indício suficiente de autoria, ou seja, a ligação entre esse cometimento do delito provável e um autor possível, além do perigo de liberdade representado aqui pela necessidade de acautelar o preso, ou seja, torná-lo efetivamente um preso provisório. Né? Muito importante considerar que a prisão preventiva ela não pode se fundamentar em preceitos genéricos e simplesmente reproduzindo aqui os dispositivos do artigo 312. Hoje se exige, por conta
de uma forte movimentação dos advogados de defesa e por causa de um forte questionamento do uso desse instituto até agora no nosso direito, a necessidade de fundamentar estritamente com relação ao fato ensejador da prisão preventiva, o que nós chamamos de princípio da provisionalidade. Ou seja, é preciso que os fatos estejam muito claros e não simplesmente a mera reprodução do artigo 312, ou como infelizmente já tivemos a oportunidade de observar em nossa vida profissional, com a edição de etiquetas por parte dos cartórios, simplesmente dando conta de fazer um ticket em qual dos 5 motivos previstos no artigo 312 o agente estaria em curso, autorizando assim a prisão preventiva e dando assim a medida por fundamentada. Hoje se exige uma fundamentação extremada da medida cautelar de prisão, né, ou seja, da prisão preventiva, por parte do magistrado que deve demonstrar claramente os motivos ensejadores dessa medida que deve ser, repito, excepcional. Tudo sendo certo que nós temos uma série de outras medidas cautelares que são substitutivas à prisão e que, portanto, por força do princípio da proporcionalidade, devem ser aplicadas sempre da mais branda até a mais grave, desde que elas se mostrem igualmente adequadas à proteção do processo criminal ou efetivamente à garantia de sua normal tramitação. O parágrafo 1º do artigo 312 dispõe da seguinte maneira: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por outras medidas cautelares. Essa é aquela hipótese do artigo 282, parágrafo 4º, e das hipóteses, por exemplo, do descumprimento da medida cautelar de afastamento, de obrigação de afastar-se de determinadas pessoas, da obrigação de não frequentar certos lugares, da obrigação de comparecimento para dar conta de suas atividades, ou da própria prisão domiciliar. Ou seja, uma vez que a medida cautelar alternativa à prisão tenha sido decretada e tenha sido descumprida, fica autorizada a prisão preventiva em sua substituição, servindo essa conduta, aquela de violar as condições das medidas cautelares anteriores, como fundamento mesmo da decretação dessa medida. Parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Importante inclusão da Lei 13.964. Por quê? Porque é verdade que não se pode falar abstratamente do perigo gerado pela liberdade. O perigo tem que ter uma atualidade, ele precisa ser atual, ele precisa estar de fato demonstrado nesse momento e precisa de fato ser trazido para a fundamentação do magistrado, por força do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. A gente precisa de uma decisão que seja fundamentada, e fundamentada em fatos atuais. Não basta simples fundamentações genéricas como, por exemplo, a periculosidade abstrata do agente, por já ter cumprido pena. É preciso que haja um perigo atual demonstrado, e aí a fundamentação precisa ser nesse sentido. O artigo 313 cuida das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Vejamos. Nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação de prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Né? E aí, efetivamente, o artigo 64 do Código Penal é aquele que fala da reincidência, certo? 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas, hipótese em que a medida protetiva de urgência e emergência tenha efetivamente sido violada. Né? 4. Não foi aceito, foi revogado pela Lei 12.403 de 2011. Importante ressaltar que a prisão preventiva sofreu pelo menos 3 mudanças substanciais nos últimos 12 anos. Pelo menos 3 mudanças substanciais, sendo a de 2019 a mais profunda. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
aqui um resquício bastante inquisitório da prisão para averiguação, né? A ideia de que alguém precisa ter que demonstrar sua liberdade sob pena de prisão, né? Demonstrar sua identidade sob pena de prisão, o que não deixa de ter uma certa razoabilidade, embora me cause um arrepio, porque se trata efetivamente da verve espiritual do nosso processo penal, né? E o parágrafo 2º, será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia, né? Então, efetivamente, não se pode pensar na prisão preventiva como modo de antecipar a pena, como muitas vezes, infelizmente, acontece. O agente está lá preso em flagrante, existem provas robustas contra ele, e o simples fato de haverem provas robustas mantém aquele indivíduo preso desde logo, e o processo penal se torna uma mera formalidade. O processo penal nunca pode ser uma mera formalidade, pois ele deve ser um efetivo instrumento de liberdade do cidadão em face do poder punitivo do Estado. Certo, pessoal? Aguardo os comentários de vocês, os feedbacks. Vamos deixar esses comentários nos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo pelas minhas redes ou aqui mesmo pelo canal no YouTube. Certo? Muito obrigado e até a próxima.